Muito bom dia para você que está aí do outro lado da tela. Pois é, eu falei que ontem eu ia pagar a minha aposta, né? Pagar a minha promessa. Fui lá, meu parceiro fez essa obra de arte e tá liberado, tá, gente? Você que está aí no chat, vocês que estão chegando agora, eu quero que você diga aí no chat quem eu estou parecendo. Temos algumas opções, são vastas as opções, mas o que importa é que a promessa foi paga, Agora, felizmente, o Flamengo já tem aí o Mundial de novo, então a minha parte eu fiz, você se fez promessa também, pelo amor de Deus, paga logo isso. Pelo menos, se você fez mais de uma, paga pelo menos uma, porque a vida cobra, meu parceiro, a vida cobra. E a gente está ao vivo aqui nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, em mais um episódio nosso do Só Joga em Casa, especial, mais um especial, porque nesse final de semana teremos o fim do Campeonato Brasileiro, e a gente ainda tem algumas disputas em aberto, lá embaixo, na zona do rebaixamento, e também uma vaga muito quente pelo G5, com Fluminense, Bahia, Botafogo, os três envolvidos. Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã, e o Botafogo, que empatou, conseguiu um empatezinho ontem com o Cruzeiro, já na reta final do jogo, vai torcer por um empate, para ir vencer o Fortaleza e, quem sabe, voltar à quinta colocação e se classificar direto para a próxima edição da Libertadores da América. Conrado Santana, muito bom dia, meu parceiro, nesta sexta-feira, véspera de reta final de Campeonato Brasileiro. Obviamente, vamos falar também de Vasco e Galo, e Flamengo e Mirassol, tá, gente? E lá dos jogos lá de baixo também. Então, fica com a gente aqui, não esquece de deixar o seu like, quando você chegar nessa sexta-feira maravilhosa, final de semana está batendo na porta, e com o Conrado Santana. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Flávio Amêndola, o bigode, mas agora o que está chamando a atenção é o cabelo platinado. Meu parceiro, ficou bom, curti, ficou legal. Também, cara. Não é algo que precisa, nossa, meu Deus do céu, já paguei, vou raspar. Não, dá para curtir uns dias aí, tranquilo, depois volta ao normal. É isso. Mas é isso, um abraço para a rapaziada chegando no chat, como sempre, muito bom dia a todos. Empolgado para sexta-feira e esse fim de semana que promete ser decisivo, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já é campeão, mas a gente vai falar, né, do jogo do Botafogo, uma loucura ali no final, conseguiu um empate, mas então essa vaga direta para a Libertadores que faz muita diferença. A gente viu o Rogério Ceni falando numa coletiva, cobrando jogadores, se tiverem culhão, se tiver personalidade, a gente vai em busca dessa vaga contra o Fluminense, mesmo jogando no Maracanã, porque realmente faz diferença para um começo de temporada, jogar a pré-temporada, a pré-Libertadores ou ir direto para a fase de grupos. Então, essa vaga em disputa vai ter emoção e vai ter gente jogando, enfim, muito sério, porque faz diferença para um começo de temporada. Eu acho que aquele time que nunca vai para a Libertadores, o cara ficou ali mais por meio da tabela para baixo, consegue uma arrancada e consegue uma pré-Libertadores, beleza, ótimo, você já está no lucro. Agora, quem está ali em cima o tempo todo, acostumado a jogar, tem planejamento, investe, como é o caso do Bahia, né? O Fluminense foi campeão recentemente, o Botafogo foi campeão recentemente. Quem pensa grande na temporada do ano passado faz muita diferença, porque senão logo no começo você já tem 2 mata-matas que valem muito e podem mudar seu ano, atrapalha até planejamento, porque se você cair fora, você faz um planejamento contando com o dinheiro da fase de grupos, de chegar longe, premiação em dólar da Conmebol, mas aí você pode cair no comecinho de temporada, até para contratação. Às vezes você contrata alguém, já tem que contratar rápido, formar o time, treinar logo, enfim. Muda tudo para o comecinho de temporada. Então, vai ter isso e, claro, né, o rebaixamento. Um rebaixamento que promete ser tenso demais, com o Santos e Internacional gigantes ainda podendo cair, né? O Santos fora e o Inter, inclusive, nesse momento, dentro da zona de rebaixamento. Pois é, vai ser. A gente vai ter bons jogos. E assim, tem muita coisa em aberto e a gente sabe como é que é o Campeonato Brasileiro. A gente pode fazer previsões aqui, mas na hora do vamos ver pode acontecer muita coisa diferente. Vinicius, vamos de tabelinha, só para a gente ver como é que ficou aí depois desse empate do Botafogo com o Cruzeiro, que nós vamos falar muito também sobre esse jogo. Um Botafogo com muitos desfalques, né, mais uma vez. E para o jogo contra o Fortaleza também tem bastante desfalque, a gente vai falar já sobre isso. Tá aí, Flamengo campeão 78, Palmeiras 73, Cruzeiro 70, Cruzeiro aí também agora restando o último jogo nessa última rodada. Mirassol 66 em quarto colocado, vai terminar na quarta colocação, já está garantido. E o Fluminense assumindo a quinta colocação nessa 37ª rodada, 61 pontos. E aí
Depois tem o Bahia com 60 na sexta colocação, mesma pontuação do Botafogo em sétimo. E, gente, só para deixar claro, quinto e sexto se enfrentam na última rodada, Fluminense e Bahia no Maracanã. Então, assim, vai ser um jogo daqueles com toda certeza. Enquanto o Botafogo vai pegar o Fortaleza que está lá embaixo. Aí, depois a gente tem aí essa parte intermediária, que também pode passar direto, Vinicius, porque já está praticamente definido. Acho que se tiver troca ali, vai ser um troca-troca entre eles ali, bem sextou mesmo, bem no ritmo do sextou. Pode descer mais, Vinicius, por favor, para a gente ir lá para a parte de baixo. Isso, deixa até o Galo aí, porque o Vasco já não tem mais chance de cair. Então, deixa até o Galo, que ainda tem uma chance, mesmo que remota, mas ainda está na briga. Está ali, ó. Atlético Mineiro, 13º, Santos, 14º, 44, Ceará, 15º, 43, mesma pontuação do Fortaleza, que está fora do Z4. E aí a gente tem, dentro da zona do rebaixamento, Vitória na 17ª colocação com 42 pontos, Inter 41, Juventude 34 e o Sport com 17 pontos apenas, lanterna. Juventude e Sport já foram. Cadê Conrado Santana? Você tirou ele? Eu saí, foi mal. Eu fui apertar. Eu fui apertar para fechar uma outra coisa e fechei a live. Tipo, tchau, vou embora. Chega. Eu tô meio. Cara, o pior, eu tava lendo. Vou futevôlei. Não, eu fechei sem querer, tô de volta. Mas acho que vocês nem perceberam, eu tô aqui, me bota de volta. Não, cara, eu tava lendo a tabela, eu tava com a tela cheia, aí eu tava lendo aqui, aí quando eu parei de ler, eu olhei e falei, até falei, Vini, você tirou o Conrado? Pô, pelo amor de Deus. Precisamos de Conrado Santana, por obséquio, bicho. Tô de volta. Bom, Conrado, assim, acho que essa parte aqui de baixo é que a gente tem mais times envolvidos, né? E para duas vagas, né? Temos 2 vagas para 2, 4, 5, 6 times, né? É isso. Cara, o Santos está na posição boa, claro, mas ainda, enfim, pode ser ultrapassado por Vitória, Fortaleza e Ceará. Então, tem chance. Até o Inter, né? Só que o Inter, quer dizer, o Inter não, porque teria que tirar um saldo de gols muito grande, né? Empataria em vitórias, e aí menos 15 para menos 8, enfim, muito improvável. A não ser que tenha o Santos seja goleado e o Inter também goleie. Mas pode acontecer. E o Inter, claro, nessa situação terrível. Tem que vencer e torcer para pelo menos 2 tropeços, né? E, enfim, não só tropeço, pelo saldo tão ruim do Inter, tem que perder ainda, né? O Vitória pode empatar, mas Fortaleza e Ceará só se perderem, porque se empatar, ou o Inter vai ter que ganhar de muito para tentar passar o Fortaleza, mas assim, improvável, por causa do saldo. Então, é uma situação muito difícil para o Internacional, que acho que ninguém imaginaria no começo, nem na metade do campeonato. Então, a queda livre vai ser difícil sair desse buraco, mas assim, última rodada de Campeonato Brasileiro, a gente já viu várias histórias, tanto para o lado ruim, né? Do nada o time cai, ninguém esperava, quanto também para se salvar e contar uma história e tentar uma virada. Então, o Inter realmente pode ter um final de ano muito, muito ruim. Mas vamos ver. Santos, eu acho que dificilmente cai, mas vai jogar em casa para sofrer. E lá em cima, né? Só lembrar, o Botafogo então vai ter que secar os dois, né? Vai ter que torcer para o empate entre Fluminense e Bahia para tentar ficar em quinto. Porque o caso de vitórias, né? O número de vitórias, eu acho que não. Não pega o Bahia e o Fluminense como. Fica um ponto à frente. Não pode ter um vencedor. Não é o saldo, né? Porque não é o saldo. A gente vê que no saldo de gols o Botafogo tem mais, só que o Bahia tem uma vitória a mais, então não tem como. Tem que torcer por um empate. Vamos ver o que vai acontecer. Teremos uma rodada muito caliente, calentita. E eu estou só observando, tá? Vocês aqui nos comentários falando sobre o meu novo visual. Mas fiquem tranquilos que eu não fico chateado, não. Inclusive, eu tenho carta branca da minha chefia da Band, tanto do Rio como de São Paulo, para ficar com cabelo. Então, a minha ideia é ficar comigo até o Réveillon. Eu quero passar o meu Réveillon platinado. Em paz, se Deus quiser. E esse final de semana tem noitada no Rio de Janeiro, né, meu amigo? Então vamos ver se vai ser sucesso. Ih, rapaz, quero informações. Quero informações de como foi. Chama atenção, você sabe, né? Chama atenção. Vai ser visto. Agora, lado positivo ou negativo, aí vai depender, entendeu? Vamos ver como é que eu vou olhar. Você vai ter a chance de, pelo menos, trocar aquela ideia. Vai ser visto, vai estar lá.
Eu quero isso, eu quero causar um impacto, Conrado. É isso. Para depois a gente só distribuir o jogo, entendeu? Cadenciado, nada de correria. Quem corre a bola, meu parceiro, corre a bola. Vamos começar agora a se aprofundar um pouco mais no programa de hoje, falando um pouquinho desse Botafogo, que ontem conseguiu esse empate, Conrado. Um Botafogo tanto quanto desfigurado. E o Cruzeiro, que parecia que tinha o controle do jogo, aí sofre o gol do Marçal, aí na reta final tem o gol de empate, e assim, e aí depois uma reta final bem conturbada, né, com VAR, com expulsão do David Ricardo, para variar um jogo com o Daron, com um jogo enrolado de arbitragem. Mas acho que no fim das contas o empate até foi de bom tamanho para o Botafogo, acho que pelo que foi o jogo, né? O Botafogo até teve algumas oportunidades, o Cássio também foi muito bem, mas eu acho que o Cruzeiro tinha tudo para sair vencedor, até pela vantagem que criou, né? O Botafogo tem feito uma reta final de campeonato com jogos interessantes, né? Com muitos gols no final. O próprio Corinthians agora conseguiu virar, mas depois foi lá e tomou um gol. Teve contra o Sport, né? Pô, time já rebaixado, tomou 2, mas foi lá e conseguiu virar. Contra o Grêmio, parecia que estava tranquilo, e aí, enfim, teve emoção. Então, tem vários jogos, assim, pelo menos o time está indo buscar, né, em algumas situações. Eu vejo isso de forma positiva. Se sair perdendo para o Cruzeiro, né, e depois buscar um empate, eu vejo de forma positiva. Foi um primeiro tempo ruim, né? Assim, mérito do adversário também, né? Estava acompanhando lá na Cazé TV, e assim, eu acho que o Cruzeiro jogou muito bem. E eu acho que hoje o Cruzeiro é mais time que o Botafogo, mais inteiro. Tanto é que brigou pelo título brasileiro até certo momento e está aí na terceira colocação. Foi melhor, mas no segundo tempo, quando o principal jogador do Cruzeiro, né, o Matheus Pereira, deu aquele vacilo, roubada do David Ricardo, cruzamento, gol do Marçal, o time melhorou, ficou em cima, além de, né, conseguiu diminuir o placar, óbvio, mas melhorou com as substituições, a entrada do Montoro, ficou em cima até conseguir um empate. Né, no pênalti ali analisado no VAR, o pênalti em cima do Marçal, Alex Telles foi lá e cobrou no cantinho e empatou para o Botafogo. Então eu vejo alguns pontos positivos nessa reta final da temporada do Botafogo. É claro que a temporada no geral eu acho que é frustrante, ainda mais pela expectativa do ano passado. Acho que decisões que aconteceram da diretoria para essa temporada, né, por exemplo, de começar o ano quase lá na metade, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas eu acho que nessa reta final, do que parecia estar sendo, né, que o Botafogo ia despencar na tabela, eu acho que está conseguindo alguns resultados até interessantes, mas óbvio que esses empates assim, né, acabam botando em risco, como está agora, faltando uma rodada, a vaga direta para a Libertadores. E assim, aproveitando que você falou sobre o lance do VAR, que o Daron foi até o VAR, o Vini Show tem o lance aí para a gente mostrar. O que você achou, Conrado? Você achou que foi pênalti? Acho que até na primeira imagem, muita gente não achou, né, que foi pênalti, mas depois tem mostrando o contato do joelho com o joelho com o joelho, quase. Pareceu uma trombada normal, né? Mas o Marçal chega na frente, ele dá um totozinho, e aí nessa imagem a gente vê que vem com o joelho ali o Kaique Bruno, e o VAR chama. O esquerdo assim, dele. Sendo sincero, para o que eu gostaria de ter no futebol, o uso do VAR, isso para mim não deveria ser analisado pelo VAR, na minha opinião, tá? Mas não é assim que o futebol brasileiro funciona. Então, depois que vai ao VAR, se eu sou chamado ao VAR, quando eu olho, eu daria o pênalti. Parece contraditório o que eu estou dizendo, mas não é. Porque para mim o pênalti, o VAR tem que entrar só em lances claríssimos, não tem dúvida. Mas esse tocou a bola já estava indo para escanteio, tem uma trombada em cima, mas realmente veio o joelho ali embaixo. Então eu acho que deveria ficar a marcação de campo. Mas o VAR no Brasil não funciona assim. Então, do jeito que o VAR do Brasil funciona, era para ter chamado sim. E aí eu acho que o joelho na perna do Marçal, pênalti, que foi muito bem cobrado pelo Alex Telles. Eu acho que essa é a melhor imagem, né? É o joelho esquerdo do Kaique Bruno com o joelho esquerdo do Marçal. Isso. E o Marçal toca antes na bola, né? Exato. O Marçal dá um biquinho na bola e o Kaique Bruno vem no corpo dele. Ele pegou, deve ter doído pra caramba, essa joelhada ali, meio que no joelho, meio um pouquinho embaixo ali, né? Meio de lado na perna, né? Deve ter doído pra cacete. Esse choque não é fácil, não. E você falou do Telles, é impressionante como esse cara é frio para bater pênalti. A quantidade de pênalti decisivo que ele já bateu com a camisa do Botafogo e não tremeu bateu absurdo. Na final, né? Bateu na final, e quando já estava com Libertadores. Né?
Era responsabilidade absurda. Assim, é um cara que tem esse poder de decisão. Antes da gente falar do jogo contra o Fortaleza, eu só queria te perguntar, Conrado, sobre um jogador específico, rapidinho, que é o Montoro, né? Depois que ele entrou, assim, o Botafogo se tornou aí. O Vini Show tá trazendo aí, ó. Alex Telles em cobranças de pênalti pelo Botafogo. 8 cobrados, 7 convertidos, 1 perdido só. Então, assim, é um número bem expressivo. Geralmente, ele desloca o goleiro. Geralmente, os pênaltis dele é o goleiro para um lado, bola para o outro. Mas o Montoro assim, eu adoro ver esse garoto jogar, cara. Esse moleque, ele tem muita personalidade, tem muita qualidade, chama muito o jogo, cara. Pô, tudo bem, eu acho que ele não começou por conta de lesão, tal, que ele voltou agora, depois sentiu de novo. Mas eu queria que ele ficasse um pouco mais aqui no Brasil, mas eu acho que isso não vai acontecer. Ele tem 18 anos ainda, né? Então, acho que é uma temporada que teve algumas lesões, às vezes quando ele tá inteiro, você vê que a parte física ele fica devendo aí. Não é só de ser franzino, é de ir e voltar o tempo todo, de dar mais dinâmica, de aparecer o tempo todo, enfim, ele não consegue ainda por 90 minutos mostrar toda a qualidade dele, mas eu acho que é normal da idade, né? Ele naturalmente é um cara mais franzino, como eu disse, então eu acho que ele vai pegando essa casca, vai maturando, né? A parte física também. Eu acho que tem tudo para brilhar ainda no Botafogo. De repente fica mais uma temporada, assim. Eu acho que ele. Até porque ele ainda não brilhou aqui com a camisa do Botafogo para ser uma grande venda, para ser, enfim, para fazer sentido o Botafogo que comprou já revendeu. Acho que não faria muito sentido. Era melhor esperar mais uma temporada, ele ter uma sequência de titular, brilhar, e aí depois ele mais valorizado, você fazer uma venda melhor, né? Então, acho que é um cara que tem alguns jogadores no Botafogo assim, né? O Barreira também, o colombiano. De repente, tem jogadores aí nesse elenco que podem dar frutos pro ano que vem. É um final de temporada bom também para o Arthur, que não começou tão bem, ele melhorou. É verdade. E a gente tem que lembrar dos vários desfalques do Botafogo, que, claro, que estão atrapalhando também nessa reta final. Dá para falar muito do David Ancelotti? Dá, a gente já falou bastante aqui no Só Joga em Casa. Mas a gente não pode ignorar os desfalques importantíssimos. O Marçal estava jogando na direita da zaga. A zaga do Botafogo, que foi campeã da Libertadores, é Bastos e Barbosa. O Bastos nem jogou nesse ano. Nem jogou. Isso. E aí o Barbosa várias vezes ou tem que jogar na direita, improvisado, aí, enfim, contratou o Jair já foi embora, e aí depois veio também o Pantaleão, aí que estava bem, lesionou também, enfim, muita dificuldade, né? O goleiro é o quarto, o goleiro foi o quarto, e espalmou mal aquela bola do Caio Jorge no gol do Matheus Pereira, não foi a melhor defesa, assim, não foi uma falha, nossa, que falha clamorosa, não foi, mas não espalmou também, mas isso é porque ele é o quarto goleiro, tá sem ritmo de jogo, inclusive, né? Não à toa ele é o quarto da sequência, porque tinha um quarto que jogou na temporada, né? Não é que o quarto goleiro no momento, que já pegando o John que jogou e já saiu. Então, assim, não é fácil. Não é fácil você ter tantos desfalques assim para montar o time. Então, não é passando pano para o David Ancelotti aqui. Mas a gente não pode ignorar a realidade, né? Jogadores importantes de fora fazem falta numa reta final como essa. Pô, sem dúvida nenhuma. Cara, eu estou até pesquisando aqui, porque o Botafogo ainda tinha aquele Gabriel Bahia, né? Que trouxe do Volta Redonda, mas esse menino não conseguiu jogar. Acho que ele jogou um jogo só, se eu não estou enganado, e mesmo com tantos problemas na zaga, o Botafogo ele não consegue jogar. Ele geralmente não é a escolha do David. E aí, Conrado, aproveitando até esse gancho para a gente já projetar o domingo de Botafogo e Fortaleza, sem zagueiro, né? Porque já não tem Bastos, não tem o Barbosa, que está machucado, David Ricardo foi expulso ontem, está fora, Pantaleão está machucado, vai ser Marçal e mais um. E aí, como é que vai ser isso? Será que é o Gabriel Bahia agora? O Gabriel Bahia, eu estou vendo aqui, ele jogou 3 jogos e foi titular em 2 no Campeonato Brasileiro. Não é pouco, mas sim, tem 27 anos já, acho que teve oportunidade, mas claramente o David Ancelotti não confia nele, né? O Marçal é um cara muito experiente, né? E, enfim, eu acho que até quebrou um galho legal ali. Eu também tenho gostado dele, sabia? E aí, enfim, problema grande para essa partida decisiva, cara. E aí um erro bobo do David Ricardo, né? Que tá bem, eu acho que como zagueiro tá bem, participou ali na jogada do gol do Marçal. Enfim, eu acho que foi mais uma boa contratação do Botafogo para esse setor defensivo. Ainda mais se for pensar que ele veio para compor elenco, nem para ser titular. Pô, ótimo zagueiro para você ter no elenco. Mas ele falhou feio, né?
Cara, tinha acabado o jogo já, 2-2, já estava lá com 54. Aí ele Necessidade dá esse nenhuma. bicão. Assim, nem acho que ele teve uma maldade, vou dar na nuca do cara, mas deixou a perna, né? Tem que ter mais cuidado, né? Ele dá o chutão e larga a perna. Sempre tem alguém que vem, enfim, se for olhar lá nas redes sociais, não sei se no chat vai ter alguém falando isso, não dá para tirar a perna, amigo, dá. Quem joga bola sabe. Tem muita gente que bate e já tira, ou bate e coloca a perna de lado. Ele bate, estica e nunca mais tira o pé. Então, assim, porque já vinham, de repente, esperando que poderia vir um contato, às vezes até para se proteger, né? Enfim, pode ter dado um pouquinho de azar, a perna acabou pegando na nuca, aí não tem como o VAR não chamar para isso, não tem jeito de não expulsar nisso. Mas, assim, faltou cuidado. Olha lá o relógio, 54 minutos. 54 já acabou o jogo. E aí, enfim, o cara que é o único zagueiro, enfim, entre os que estão acostumados a jogar para ser titular na última rodada, num jogo importantíssimo, que assim, pode ser, enfim, até para a temporada que vem, pode ser muito importante, ele vai estar fora por um lance bobo desse. E assim, eu acho que também se o argumento é ele não dá para tirar a perna nessa faixa que ela tá levantada, então você tem que pensar melhor se você vai levantar a perna, porque senão você assume o risco. É uma imprudência, infelizmente. Várias vezes o zagueiro bica a bola, isola sem levantar o pé na orelha do outro. Claro que dá para chutar a bola. Dá para chutar a bola de diferentes formas, gente. Depois que ele optou por chutar dessa forma de levar, aí era difícil tirar. Mas, de novo, aí a opção foi dele. A opção foi dele, que muitas vezes em divididas, os zagueiros acabam deixando uma perna a mais assim, até para, enfim, intimidar o adversário e tal, mas dessa vez ele botou a trava da chuteira na nuca do adversário, cartão vermelho, e vai prejudicar bastante, vai atrapalhar muito o Botafogo nessa reta final. É algo para realmente ficar... O David Ancelotti deve estar preocupadíssimo, né? Como ele vai montar essa zaga, acho que vai ser o Marçal na esquerda e o Gabriel Bahia pela direita da zaga. É o que pelo menos a gente imagina. Vamos ver também, né? Vai que ele prefere improvisar outro, mas aí 2 improvisados também na zaga seria um pouco mais difícil. E não vejo um outro para jogar. Eu estava tentando lembrar, pensei no Grêmio. O Newton tem uma estatura, mas... Newton jogou, se eu não me engano, no Carioca jogou em alguma fase, ele jogou algum jogo de zagueiro, mas eu não acredito também. Não acredito. Mas, enfim, vamos ver o que acontecerá com o Botafogo, que, como a gente disse, precisa torcer por um empate entre Fluminense e Bahia e vencer o seu jogo, obviamente, para aí sim se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores da América. Quem já está classificado para a Libertadores e quem já é campeão brasileiro é o Flamengo. O Flamengo que garantiu o título contra o Ceará no meio dessa última semana, né? E agora vai com o time sub-20, rapaz, até porque amanhã teremos o Aerofly, inclusive estarei lá trabalhando, torcendo para que não esteja muito sol, para não sofrer no calor do Rio de Janeiro, mas é isso, estaremos lá e assim, Conrado, óbvio, não tem peso nenhum esse duelo, acho que para o Flamengo principalmente, né? Até pelo foco estar no Intercontinental da próxima semana, mas será que tem alguém ali do Sub-20 para a gente dar uma olhada? Algum cara mais conhecido, assim, que a torcida pode, sei lá, talvez conhecer um pouquinho melhor, saber um pouco mais das características, porque vão ser caras novas, né? Engraçado, o Flamengo vai terminar o Brasileiro com essa garotada e provavelmente vai começar a temporada de 26 com essa mesma garotada, né? Porque o Campeonato Estadual vai começar com a galera alternativa também. Assim, é um jogo que, assim, para a tabela, realmente não vale absolutamente nada, né? Porque o Mirassol não pode ultrapassar ninguém nem ser ultrapassado. E o Flamengo, obviamente, já é campeão. É sempre bom, cara, dar esse tipo de oportunidade, um jogo que vale. Eu acho que do lado do Mirassol vão querer continuar enfim, terminar a temporada da melhor forma, com mais uma vitória, jogando em casa. Vamos ver, a garotada, vai ter muita gente que a gente viu no Libertadores e Mundial Sub-20, enfim, eu acho que é uma boa oportunidade e um bom teste, né? Porque partida profissional é diferente de partida do Sub-20, mesmo que seja Mundial, contra o Barcelona, não importa, né? Profissional é outro nível. Vamos ver, acho que é uma oportunidade legal, como você disse, né? Já até pensando
comecinho de temporada ali, o Campeonato Carioca. Acho que vai ser uma partida interessante nessa última rodada, mas com certeza uma partida que eu vou olhar pouco, vou olhar as outras antes, depois eu vou procurar saber como é que foi, claro, principalmente para ver como é que foi a garotada, para me informar tal, como eu sempre faço em todas as rodadas, mas das partidas da última rodada, essa aí é a menos importante, com certeza. Sem dúvida nenhuma, até porque temos outras belas disputas. E aí, isso vai acontecer, galera, porque o Flamengo, como eu disse, vai embarcar amanhã lá para o Catar, para esse Intercontinental, o Flamengo jogando no dia 10 contra o Cruz Azul, e vamos falar muito sobre, tá? Na próxima semana, obviamente, quando a gente voltar, segunda-feira, já vamos também ter tudo de Campeonato Brasileiro, essa reta final, mas ao longo da próxima semana vamos falar muito de Copa Intercontinental. E só que bom que também caiu esse jogo que não vale nada, como eu falei, contra o Mirassol, né? Que aí é a decisão correta do Flamengo, é o melhor para o clube, para ele. Então tem que viajar lá mesmo para não chegar em cima da hora. Tem mais um campeonato para disputar, um campeonato muito importante, mas poderia ser contra um time que está ali brigando contra o rebaixamento, time brigando contra a Libertadores, e aí fica sempre uma situação chata, né? Você vai lá e bota o time de moleque e você acaba prejudicando alguém ou favorecendo alguém sem querer. É ruim pro campeonato, mas não seria uma culpa do Flamengo mesmo assim, né? Seria uma culpa do calendário, o calendário que faz isso, mas que bom pro campeonato que caiu esse jogo e o Mirassol já está com a vida resolvida, não vai atrapalhar ninguém também. E lembrando que se o Mirassol não perder o jogo, Mirassol e Flamengo vão ser as únicas equipes que vão terminar o Brasileirão de 2025 sem terem sido derrotadas dentro de seus domínios. Mirassol também está invicto dentro de casa nessa edição do Brasileirão. Absurda a campanha do Mirassol. Parabéns, Rafael Guanais e companhia. Vamos de Fluminense, que tem talvez o jogo, para mim, né? Acho que o do jogo da parte ali de cima, talvez o melhor jogo contra o Bahia, porque é o confronto direto. Como a gente disse, quem vencer esse confronto estará automaticamente na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Se houver empate e o Botafogo vencer, os dois vão para a pré-Libertadores. Então a conta é bem simples. E o Fluminense conta com o fator casa, né, Conrado? Que desde que Zubeldia assumiu, 100% de aproveitamento, grandes jogos no Maracanã, grandes atuações, vitória sobre o Flamengo, goleada sobre o São Paulo, mas do outro lado também tem um time que é muito bem organizado pelo Rogério Ceni, e como você mesmo destacou no início do programa, né, Conrado? As palavras do Rogério na entrevista foram palavras duras e de que quem quer ver uma resposta imediata. Vamos ver se vai ser no Maracanã contra o Fluminense, né? Fortíssimas as palavras. Achei que foi um jeito de mexer com os brios, né? Isso. Enfim, com o ego ali do jogador, tentar alguma coisa diferente. O Bahia, cara, às vezes a gente aqui, né, mora no Rio, ou quem mora em São Paulo, enfim, a gente mora no eixo, no famoso eixo, a galera fica elogiando pra caramba, né? Não, Bahia, City, olha, tá chegando, olha que legal, Bahia ganha, mas tem gente lá que tá revoltada, amigo, não fica feliz não, porque não chega na hora H, não ganha. O próprio Fluminense eliminou o Bahia na Copa do Brasil, é bom lembrar disso, já teve esse confronto, o Bahia foi eliminado, então possibilidade de um título, né, nacional, o Bahia não conseguiu chegar mais adiante, enfim, esse negócio de ficar em sexto, ou pode até ficar em sétimo, os caras não estão felizes lá não, amigo. O torcedor do Bahia, na verdade, principalmente os mais antigos, eles têm orgulho de torcer para um time que é bicampeão brasileiro. É bom lembrar disso, tem 2 títulos nacionais. Então eles estão querendo mais dessa parceria, então o Rogério Ceni é muito cobrado, é um time que também em casa costuma jogar melhor do que fora, né? Então tem esses 2 contrastes, tem um Fluminense do Zubeldia aí que está invicto, não perde, e um Bahia que não costuma ir tão bem fora. Então é um jogo muito interessante mesmo, eu acho que é um momento, nesse caso, né, de jogar em casa do Fluminense contra o Bahia que vai jogar fora. O Fluminense está melhor, né? Os números mostram isso, está terminando bem a temporada, então vai ser um jogo que vai valer muita coisa. Esse aí vai ser um dos melhores. Eu falei que Mirassol e Flamengo é um que não chego a estar muito preocupado com o que vai acontecer nesse jogo. Esse aí não, cara. Esse aí é um jogo para a gente ficar de olho, tem tudo para ser um grande jogo. Times que mostram bom futebol, né? O Fluminense, principalmente nessa reta final, o Bahia em vários momentos durante a temporada, e vale muito, porque a gente já falou aqui no programa mais cedo. Essa vaga direta faz uma diferença enorme. Vamos ver quem vai conseguir.
E aí, Conra, a gente não, né? No caso, o Fluminense, o Zubeldia não teve o Thiago Silva nas últimas rodadas. Pode ser que ele volte, e o Canóbio volta também, né? É um retorno importante de um cara que tem sido, talvez, um dos principais artilheiros do time, né? Já que os atacantes não têm feito gols, nem Everaldo, nem John Kennedy, nem Cano, tem sobrado muito para o Canóbio, que já está na temporada mais artilheira da carreira dele. E se tiver o Thiago Silva lá atrás também, é um outro nível, né? Uma tranquilidade. O Thiago Silva não jogou no último, né? Mas antes ele ficou um jogo fora. No penúltimo ele já tinha jogado? Jogou contra o São Paulo. Contra o São Paulo ele jogou. Que foi a goleada. Assim, só a gente concorda com o que você falou, né? Os centroavantes não fazem grande temporada, mas esses caras de lado, eles são atacantes também, né? Só pra gente não esquecer disso, que é até um problema que eu acredito que tem no nosso futebol em geral. É o cara de lado que cumpre muita função tática, é muito importante aqui, que é o caso do Canóbio, faz aquilo, faz acontecer, mas não faz gol, amigo, tem que fazer gol, é atacante, o Canóbio é atacante. Quando ele for se apresentar, opa, sou jogador de futebol, sou atacante, ele não vai falar, oi, sou um cara tático que ajuda o lateral, não, ele é atacante, pô. Então, não faz muitos gols. O Canóbio não faz muito gol, o Serna não faz muito gol, inclusive eles perdem bastante gols. Mas, apesar disso, a gente tem que dar os méritos também, né? Foi a cornetada, né? Agora vem os méritos. Eles estão sendo importantes, cara, porque marcam muito, correm o tempo todo, dão opção, ajudam a pressionar, dão assistências também, né? Estão participando ali na frente, enfim, estão numa boa fase nesse sentido. E não desistem, né? Os caras se entregam, isso para o torcedor é muito bom, né? Você vê que os caras não se entregam o tempo todo. O Canóbio, então, cara, o Canóbio é muito guerreiro. O Fluminense que gosta de, inclusive tem música cantando isso já na história recente, né, do time de guerreiros, armadura e tal, o Canóbio representa bem isso, mas assim, poucos gols, eu não acho que o problema de gols do Fluminense seja só a camisa 9, não pode pensar isso, já projetando para o ano que vem, são os pontas também, esses caras precisam fazer mais gols, né, eu acho que eles não têm essa qualidade, na verdade, o elenco não tem essa qualidade goleadora ali do meio para frente, mas sim, é um cara que volta, vai ser titular, é importante, ele na direita, o Serna volta para o lado esquerdo, né? Que o Serna acabou jogando na direita na ausência do Canóbio, para esse jogo importante. Mas lembrando que na Copa do Brasil, depois que acabar esse jogo, o Canóbio está fora do jogo de ida, né? Então, bem lembrado. É algo para o Fluminense já tá pensando, enfim, já fez isso no último jogo, mas eu acho que para esse volta o Canóbio, porque é uma rodada decisiva. Não dá para ficar pensando na Copa do Brasil, testar para a Copa do Brasil não faz sentido. Você tem que garantir aí a Libertadores, mas enfim, vai ser bom jogo. Acho que vive boa fase, tá? Apesar da cornetada que eu dei nos dois, mas eles vivem boa fase, mas enfim, na frente do gol, desperdiçam muitas oportunidades. E no último jogo, no penúltimo, Serna perdeu uns 2 gols, assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que perdeu? Mas é aquela história, foi o que você falou muito bem, taticamente eles são extremamente importantes e ofensivamente também eles até têm ido bem de uma certa maneira. E o Canóbio tem que voltar, eu acho até mesmo porque é um jogo que é uma final, né, Conra, se a gente parar para ver. Porque se ganhar, final tá que bem. o Fluminense tem a vantagem do empate. Mas assim, só mas aí depende do Botafogo, não vale né? título. É verdade, do empate não, porque ainda tem o Botafogo, verdade, perdão. Só para trazer aqui, abrir aqui os gols, né? O Serna tem 7 gols no Campeonato Brasileiro, o Canóbio tem 4. É pouco, né? É pouco. O Cano tem 6, que jogou menos. Então é pouco. Já né? não joga há muito tempo, Cano, né? Pois é. Então, é o artilheiro da temporada ainda. A gente tem 20 gols. Acho que o Campeonato Carioca acabou dando uma inflada ali, mas enfim, sempre que aparece faz seus golzinhos o Cano. Na temporada ele tem 20. Então, fica devendo no ataque. Eu acho que é algo, com certeza, o Fluminense vai pensar aí já para pré-temporada, né? Enfim, no mercado, na janela, para melhorar esse setor, porque eu acho que o resto está terminando o ano muito bem. Pois é, e o Serna, o nosso Vinicius, ele relembra que é o artilheiro do Flu no Campeonato Brasileiro. Você que está aqui na nossa live, não esquece, rapaziada, deixar o seu like, mandar a sua mensagem. Eu estou vendo aqui vocês falando do meu cabelo, mas tá tudo bem também. Eu não tenho rancor com ninguém, e eu estou bonito, é isso que importa, e esse cabelo vai hablar neste fim de semana. Na segunda-feira eu vou contar para vocês as novidades, tá? Mas brincadeiras à parte, obrigado, tá, rapaziada, pelas mensagens aí, por chegar junto com a gente em mais um programa especial aqui. Por fim, entre os cariocas, quem joga é o Vasco. O Vasco joga contra o Atlético Mineiro. O Galo ainda com uma possibilidade mínima de ser rebaixado, mas é muito difícil. E o Vasco também, que já não tem mais essa possibilidade e já não tem tanta
ambição assim no Campeonato Brasileiro nessa última rodada. Dá para esperar alguma coisa assim diferente desse duelo, ou por exemplo, para o Vasco, eu acho que é importante para você fazer alguns testes. Teve problema com o Piton nesse jogo contra o Mirassol. Será que vai ser o Puma? Será que o Diniz vai optar por um lateral esquerdo de ofício mesmo? Acho que o Vasco ainda tem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Mas Sim. O Galo, assim, ainda tem essa chance remota, mas também já está pensando lá no ano que vem, porque depois da derrota, de perder o título da Sul-Americana, o negócio ficou feio para o Atlético. Para o Galo, o fato é que chega mais um ano, na última rodada, brigando contra o rebaixamento. Mesmo sendo difícil, tem que vários resultados, enfim, acontecerem, mas mesmo assim, o fato é, tá na última rodada, o Galo entra preocupado. É bom empatar, é bom ganhar, então esse jogo vale para o Galo. Para o Vasco, realmente é diferente, eu acho que já escapou do rebaixamento, não corre esse risco. Então, é pensar na Copa do Brasil e pensar de várias formas. Tem alguém cansado? Descansa. Tem alguém com alguma dorzinha? Na minha opinião, descansa. E aí, fazer alguns testes, né? Que o Diniz pode estar pensando para armar o time visando a Copa do Brasil, que pode terminar a temporada mudando completamente o ano do Vasco, né? Tudo que a gente falou aqui, ó, querendo ou não chegou na última rodada, mas chegou na penúltima rodada sofrendo para não cair. Torcida reclamando, aí fez uma parte boa, mas, enfim, foi um dos times que mais perderam, o terceiro time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro. Campeonato ruim, né, brasileiro do Vasco, mesmo que não esteja entre os 8 melhores elencos, como o Pedrinho falou lá atrás, até antes das contratações, mas esperava um pouquinho mais, né? Ainda mais ali quando começou a vencer, realmente chegaram outros reforços, pelo menos ali na primeira página, então o time caiu muito. Mas se chega nessa reta final, é mata-mata, meu amigo. Elimina o Fluminense, tá na final de Copa do Brasil, leva um título, pô, vai ser um dos melhores anos do Vasco aí nas últimas décadas, pô. Sem dúvida. Então, pode mudar completamente a temporada de todo mundo. Então, com certeza, é isso que o Diniz deve estar colocando na cabeça de cada um, e é focar realmente nessa Copa do Brasil. Eu, se fosse ele, por exemplo, testaria alguém na lateral esquerda. O Pumita já jogou, a gente já sabe que ele pode entregar, ele é o substituto natural, ele que entrou, inclusive, no lugar do Piton. Mas, cara, testa, de repente, o Leandrinho, que é da base. Pois é. Dá uma chance. Eu testaria, cara. Eu faria uma outra coisa, alguns caras que você tem uma dúvida ali, eu colocaria para jogar para ver como isso pode ser útil, né, para o jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. E assim, é engraçado que quando a gente falou do Fluminense Bahia, eu nem citei, quando a gente falou de Flu, o fato da semifinal da Copa do Brasil, mas muito porque o Fluminense pode garantir uma vaga já na fase de grupos da Libertadores se vencer o jogo. Então eu acho que o Vasco, como já não tem tanta ambição, claro, provavelmente vai ter que pontuar para ir para a Sul-Americana, né? A não ser que os times ali de baixo também percam. Mas, ao que tudo indica, vai precisar pontuar para ir. Então, assim, o Vasco tem como a Copa do Brasil como o salvador da pátria, né? O título que pode salvar o ano, que pode salvar os últimos anos, a última década, como você bem disse. Então, assim, eu acho que o Vasco tem muito mais a perder colocando os principais jogadores do que aliás, o Fluminense tem mais a perder em relação ao resultado do que o Vasco, porque se o Fluminense vence, o Fluminense já está garantido na próxima Libertadores, já direto na fase de grupos. E aí, Conra, você falou sobre lá atrás, a lateral esquerda, quem você acha que deve ir. Lá na frente, você pouparia assim, um cara como o Ryan para talvez descansar, para não correr o risco de perder esse jogador. O próprio Coutinho, lembrando que é grama sintética também lá da MRV, não é uma grama natural. O que você pensa disso? O Coutinho eu acho que não joga, justamente por isso. O Coutinho foi um dos líderes do movimento, né, que teve há pouco tempo atrás dos jogadores contra o gramado sintético. Eu acho que ele é um cara que não joga. Assim, sobre esse jogo, né, a gente tem que lembrar que o Vasco, nesse momento, está na posição de Sul-Americana. Então, mesmo não sendo rebaixado, você pode perder a vaga na Sul-Americana. Claro que a Sul-Americana não empolga muita gente aqui no Brasil, cara, mas é competição internacional, te dá dinheiro, e se você ganhar, é título. Eu acho, inclusive, os times brasileiros vacilam muito nisso. Se é campeão, amigo, é campeão, não importa do que é, título internacional, não é Libertadores, tudo bem, mas agora o Galo foi ganhando do Lanús, é campeão, é legal, é muito melhor do que perder, pô. Parece que é meio óbvio que eu tô falando, mas os times estão, aí vai eliminado nas quartas, vai com o time mais ou menos aqui,
pô, vai ganhar a Sul-Americana, cara. Muito melhor, é título, é dinheiro. Enfim, se o torcedor fica feliz de alguma forma, cara, mesmo que não seja, a gente sabe que não é Libertadores, todo mundo sabe. Mas, enfim, ganha alguma coisa, além, como eu já disse, da parte financeira. Então, tem essa questão. O Vasco não pode largar totalmente esse jogo, pensar 100% na Copa do Brasil, porque você pode perder uma vaga na Sul-Americana também. Então, vamos ver. Lá na frente, o Rayan é jovem, né, cara? Eu acho que o Coutinho dá para pensar assim, de repente o Nuno pode estar sentindo alguma coisa, a sequência, né? Porque o Diniz, ele repete muito o time, né? Repete demais o time, então, enfim, vai ter que pensar junto com o departamento ali, de fisiologia, se algum jogador não merece ser, não precisa ser poupado. Mas acho que Rayan, Barros, aí fica tranquilo para colocar para jogar. Vamos ver qual vai ser a escolha do Fernando Diniz para esse duelo contra o Atlético Mineiro, que ainda corre o risco de cair. Vini Show, abre para a gente, por favor, a tabela do Brasileirão aí de novo, só para a gente colocar aqui os jogos da galera lá de baixo, porque vai descendo aí, please. Para a gente ver a galera que está lá embaixo, e eu queria só fazer um exercício aqui com o Conrado, não de numerologia nem futurologia, mas a opinião dele para os duelos envolvendo Inter, Vitória, Fortaleza, Ceará, e Santos. Acho que o Galo a gente pode tirar desse balaio. Mas para a gente ter uma ideia de como pode ser essa zona do rebaixamento ao final desse Campeonato Brasileiro, porque a gente tem muita possibilidade, tem muita possibilidade. Vasco e Galo, acho que esse jogo, né, Conrado? Pode deixar, não pode deixar? Pode passar isso? Pode. Pode Não, passar. Então, lá em cima tem o Botafogo e Fortaleza, né? A gente já falou do Botafogo, mas por Fortaleza vale bastante, obviamente, que vem numa recuperação incrível desde que o Martim Palermo assumiu. Fortaleza está 9 jogos invicto, por exemplo. Então, é um time que está muito bem, dentro e fora, está conseguindo todos os resultados e óbvio que vem com a faca nos dentes, principalmente depois dessa arrancada, conseguiu sair da zona de rebaixamento, obviamente não vai querer voltar na última rodada, né? Então, é um time que subiu, fez lindas campanhas, foi para Libertadores, e aí esse ano acho que as coisas não funcionaram tão bem. Parecia que já estava rebaixado, e aí, enfim, conseguiu essa reviravolta com o Palermo. Então, uma sequência muito boa, né? O garoto Barreiro jogando bem também, enfim. Vamos ver. Então, é um jogo importante, mas óbvio que o Botafogo jogando em casa dentro do tapetinho não é uma missão legal para o Fortaleza, não. E o Botafogo precisando muito da vitória também, né? Então, um daqueles jogos, né, que a gente já falou que valem demais para a gente ficar de olho. Falamos de Fluminense contra quem mesmo? Bahia, e o Botafogo e Fortaleza também é um jogaço, vale muito para os dois. É isso aí. Você que vai estar aqui com a gente no chat, vai deixando a sua opinião aqui. Quem que você acha que vai ficar no G6, quem vai ficar, aliás, quem vai ser o quinto colocado, quem vai ser o sexto, quem vai ser o sétimo. Lá embaixo também, quem é que cai, quem é que não cai. Vai falando aí para o nosso Vini Show e colocando na tela. Mas, Vini, volta só com a tabela, por favor. E aí, Conrado, para você, quem termina na quinta colocação? Na quinta? Isso. Difícil, mas eu diria que o Fluminense, cara. O Fluminense está numa sequência muito boa fora de casa e já está ali, né, na vantagem. Eu acho que a probabilidade maior do Fluminense. Desce lá então, Vini Show. Vamos ver lá embaixo, zona do rebaixamento. Eu também, eu tô contigo, acho que o Fluminense termina em quinto lugar. E eu acho que quem cai é o Inter. Para mim, o Inter cai. E eu acho que o outro a cair é Vitória e São Paulo, né? Difícil, cara. Eu não queria que o Fortaleza caísse, sendo muito sincero. Assim. Não queria mesmo, Mas mas. é isso, é um jogo muito complicado. Essa rodada final aí, cara, é imprevisível, vai ser espetacular. O Inter tem um jogo em casa, na teoria, em casa precisa ganhar, tal, a torcida deve chegar junto, mesmo chateada, mas contra o Bragantino que estava mal, mas se recuperou, tá bem, enfim, só que o time do Inter não tá jogando nada, então Nada. vai saber. Só que em casa pode conseguir jogar nada, fazer um 1-0 lá, e aí, enfim, vitória em casa também, do Barradão vai estar assim, aquele show da torcida Eu do acho que o Vitória Barradão. ganha o jogo. O São Paulo também no ano, enfim, que não dá nem para entender, né? Do nada vai lá e ganha o jogo, aí do nada vai lá e toma 6, aí dá para entender nada do ano do São Paulo. É Luiz Gustavo que chega dando voadora na diretoria, o Crespo, toda a coletiva tem dado uma aula, o Crespo tem dado uma aula para São Paulinos, para, enfim, sócios e principalmente dirigentes do São Paulo, de choque de realidade,
no gigante São Paulo, mas que se apequenou muito nos últimos anos. Então é um jogo muito difícil, né, de saber o que vai acontecer. Ceará pega um Palmeiras, tá, o Palmeiras já não vai campeão, mas, cara, o Palmeiras quer ser segundo colocado, até por questão financeira, tá? Faz diferença ser segundo, faz terceiro, enfim. Como é que foi a tabela? O Cruzeiro pode pegar ainda, né? O Cruzeiro não venceu hoje. Sobe lá. Não, eu acho que sobe aí, Vini. Eu acho que pode sim. Não. Pela vitória já era. Pela vitória já era, não dá mais. Então o Palmeiras já é segundo. Não, eu tô vendo os jogos, desculpa. Isso ajuda o Ceará bastante, viu? De repente o Palmeiras pode já dar férias para um ou outro, testar um ou outro jogador, que não muda muito na vida do Palmeiras. Pode ajudar e muito o Palmeiras e atrapalha bastante os ali de trás. Enfim, difícil, viu? É claro que eu acho que vai Internacional e Fortaleza. Infelizmente, Fortaleza cai. Não sei se o Vitória difícil, mas quem está dentro, a probabilidade é maior de ficar, viu? Porque você tem que ganhar e ainda secar, né? Só tem mais uma rodada. Fato é que isso aí vai ser aquela maluquice. A bolinha, vai sair lá a bolinha no Premiere, na Globo, de caralho, eu vou ficar com um jogo na televisão, outro no computador aqui, vou ficar de olho em tudo. Quando do nada sei lá, quem abriu, sei lá, se o Ceará, por exemplo, o Ceará fez 2-0 do Palmeiras, já desligo. Pum, o Ceará já não serve mais. Já acabou. Pum, vamos botar lá no jogo do Vitória. Vai ser legal de acompanhar essa reta final nesse sentido. Legal pra gente, né? Não tá, exatamente. Não tá torcendo. Pros torcedores desse time aí, amigo, vai ser aquela tensão misturado com tristeza e para alguns um alívio no final. Mais uma temporada na Série A. Vamos ver. Vamos ver. Vai pegar fogo demais essa última rodada e na segunda-feira a gente vai estar aqui, obviamente, para trazer tudo para vocês sobre esse fim de Campeonato Brasileiro. Vini, eu coloco o QR Code aqui na tela porque estamos falando de última rodada, de grandes jogos decisivos, jogos emocionantes. Para você deixar um pouquinho mais emocionante, você abre a câmera do seu celular e você escaneia esse QR Code que está aqui do meu lado, que ele já vai te direcionar diretamente lá para o site da Superbet. E aí lá você consegue fazer uma fezinha, botar um pouquinho mais de emoção, mas é claro, com muita responsabilidade, muita parcimônia. Afinal de contas, tem um final de semana pela frente. Então, só o que você pode, pelo amor de Deus, gente, sem criar problema. E o que não faltam são jogos, porque além de Campeonato Brasileiro, a gente vai ter também campeonatos europeus, então tem muitas opções lá para você, vários tipos de opção para você. Eu quero que ele faça gol chutando, de cabeça, cartão amarelo, escanteio. Então é só você entrar lá que você vai poder encontrar tudo muito fácil lá no site da Superbet. Vini Show, vinheta no ar, por gentileza. Antes só do Vini Show ler aqui nossos acréscimos, você que está aqui no chat também opine, tá? Por gentileza, para o nosso Vini Show e colocando aqui na tela. Vamos lá, Vini Show. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia, tá? Boa sexta para você. Bom dia, sextou, rapaziada. Eu quero saber de vocês, já que o Caio Jorge brilhando demais, mais uma vez marcando contra o Botafogo no dia de ontem. E aí eu quero saber, rapaziada, se consolida... E não. Caraca, não, foi o Matheus Pereira que marcou. Aí eu vacilei. É um dos artilheiros do campeonato. Já é tão corrideiro, né? Já estou acostumado, exatamente. Isso. O primeiro foi do Christian, o segundo ele chuta, né? Para defesa da rua, e no rebote o Matheus faz. Mas, enfim, não deixa de ser um atacante com fardo de cor nesse campeonato brasileiro. E eu quero saber de vocês se ele se consolida como uma opção para a seleção brasileira após esse campeonato brilhante que tem feito, né? Beleza, tem a última rodada, mas já está claro que o Caio Jorge foi uma contratação absurda do Cruzeiro para essa temporada. Artilheiro do Brasileirão e, para mim, é sim uma opção para o Ancelotti. E tem que ser, acho que tem que ser. 21 gols, né? Artilheiro, o Arrascaeta a gente já sabe que nem joga a última rodada, então não tem como ninguém chegar, né? A não ser que alguém faça tal qual o Haaland, faça 9 gols em um jogo, mas obviamente isso não vai acontecer. Cara, eu acho que ele tá como opção, tanto é que ele foi convocado, né? Ele vai brigar, mas sim, eu acho que ele não vai para a Copa. Eu, sinceramente, não convocaria para a Copa. Eu acho que não é a solução para os nossos problemas, mas é um ótimo atacante, ótimo centroavante, fez um campeonato brilhante, como está escrito aí, concordo bastante. E ele está no radar, muito pelo que eu falo de todo mundo, todos os centroavantes que eu sou perguntado sobre em relação à seleção,
os caras que são bons, obviamente, que é o caso do Caio Jorge, eu falo a mesma coisa. Tem chance porque não tem ninguém assumindo essa camisa 9, não tem o camisa 9. Tem assim, ó, esse cara é o bom, a gente está só precisando do reserva, que não tem. Então, vários já foram. Inclusive, o Ancelotti está tentando uma forma de jogar que nem tem um camisa 9, né? Ele usa um cara que flutua mais. Hoje, o time titular, se a Copa do Mundo fosse amanhã, seria o Matheus Cunha jogando de 10. Enfim, ou de falso 9, recuando, e um Vini Júnior entrando mais, o Rodrigo, enfim, o Estevão, e aquela movimentação, mas sem a figura do 9 lá dentro da área. Então, por isso que eu acho que todos esses caras aí, pega o Vitor Roque, também foi convocado agora, Caio Jorge, o Pedro, que o Ancelotti falou que iria convocá-lo, não convocou por causa da lesão, então vai brigar também. O Richarlison, que está sendo convocado, mesmo jogando às vezes pela esquerda lá no Tottenham, mas é um centroavante mais de correr nas costas da zaga, como o Caio Jorge faz também. Enfim, todos esses caras têm que sonhar com a Copa do Mundo. Então o Marcos Leonardo, que está lá na Arábia, tem que sonhar, vai que ele volta começo de ano aí, brasileiro já começa começo do ano, hein? Isso tem essa questão, não vai ter joguinho de Campeonato Carioca, que aí os caras começam a fazer gol no Campeonato Carioca, que todo mundo fala, e é verdade, também esses gols aí no Campeonato Carioca não valem nada, mas se o cara já começar Campeonato Brasileiro, metendo gol, depois vai chegar uma Libertadores, já vão ser jogos, assim, muito importantes, de repente o cara pode chamar a atenção nesse primeiro semestre de 2026, então acho que ele tá no radar, tanto é que já foi convocado pelo Ancelotti, mas assim, eu sinceramente eu não tenho expectativa do Caio Jorge ser, assim, o cara que vai resolver esse problema que a gente tem da camisa 9 para a seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti vai acabar indo com esses caras, o Matheus Cunha, que mais faz um falso 9, o João Pedro, que pode fazer isso também, e aí ele vai levar uma opção. E assim, são todos esses caras aí vão brigar para ser essa opção. Enfim, pode ser o Pedro, pode ser o Caio Jorge, como pode ser o Richarlison também, mesmo com as nossas cornetas, mas o Ancelotti gosta muito dele. Lembrando que ainda teremos uma data FIFA, né? Em março. Ainda tem essa data FIFA. É a última convocação antes da valendo. Isso. Ou seja, vamos ver se o Ancelotti lá vai fazer mais testes, porque o Conrado falou do Pedro, né? Vamos ver se o Pedro vai conseguir voltar, porque esse Intercontinental talvez ele possa ter uma sequência. Não sei, também não sei, não estou muito otimista, não. E eu estou contigo, acho que dificilmente ele vai levar centroavante assim mesmo. Ele tá montando... Eu acho que ele quer, cara, como opção. Mas tá difícil, só que na cabeça dele, esse centroavante é o Richarlison. Assim, esse cara engloba essas características. Assim, não é o centroavante, que a gente tem muita ideia do centroavante, paradão, de área, altão. Não é isso. A diferença que ele quer é um cara que incomode as costas da zaga. Ou seja, que ele não dê espaço para os meias. Ou seja, que corra nas costas da zaga o tempo todo ou jogue ali entre os zagueiros, como é o caso do Pedro. O Richarlison faz isso. É um cara que está o tempo todo tentando receber em velocidade nas costas. Já o João Pedro e o Matheus Cunha, não. São os caras que gostam de vir mais buscar essa bola no pé e fazer o time jogar. Então, ele quer ter esse cara como opção. E pelo que ele falou nas coletivas, eu entendi que ele vai levar, sim, um desses. Tanto é que ele falou do Pedro, ele falou, acho importante ter outras características. Só que esse cara pode ser o Richarlison, e a gente discorda que pode ser esse cara. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Esse centroavante, dessas características, pode ser o Richarlison. Então, vamos ver. Eu acho que essa convocação de março já vai ser muito próximo da definitiva. Muito próximo. Também acho. Ele não vai ficar levando muita gente. Vou testar aqui e vai deixar de convocar um cara que ele pensa que estará na Copa. Ele não vai abrir mão de já treinar e estar com todos que ele acha que estarão na Copa. Então, enfim, ele vai levar quem ele já acha próximo. Pode acontecer de, não gostei tanto, acho que eu gostei mais do cara que foi na última data FIFA e aí valendo convocar. Mas, enfim, chegando perto, a gente ainda vai falar muito. Seleção brasileira aqui do Só Joga em Casa. Lembrando que tem sorteio amanhã, né? De Copa do Mundo. Perfeito. Na parte da tarde, é hoje, na parte da tarde. Não, hoje, né? É hoje, né? Hoje, na parte da tarde, acho que é 2 horas, se não estou enganado, lá em Washington. Vamos saber os grupos da Copa do Mundo. E, por falar em centroavante, só para a gente finalizar, felizmente, Igor Jesus fez o primeiro gol dele na Premier League agora, nessa última rodada. Isso, e por que não, mais uma opção também. E acho que tem essa característica um pouco do que o Conrado falou. Né? E lá na Inglaterra, o Igor Thiago, revelado na base do Cruzeiro, passou para os times menores na Europa, está com 11 gols lá jogando no Brentford, está metendo gol. Então, assim, é mais um que está sonhando, amigo. Ele vai dormir, coloca a cabecinha no travesseiro e não tem ninguém aparecendo. Igor Jesus aqui, tá titular, não faz gol. Agora o Igor Jesus fez o primeiro.
vai sonhar, cara. Por que não? Vai sonhar. Cara. E ele tem essas características, né? Centroavante, forte, e apesar da estatura, tem velocidade. Enfim, tá jogando num campeonato de altíssimo nível. Jogar na Premier League tem um peso enorme no futebol hoje em dia, para tudo, para convocar, para assinar contrato, enfim, tudo lá vale mais. Então, Igor Thiago é um cara que vai brigar também. E ele tem feito gols contra grandes clubes do futebol inglês, não é golzinho contra lá o Wolverhampton, que está lá em último, não. É gol contra Chelsea, contra Arsenal, gol em jogo grande. Ele estava na Bélgica, eu lembro dele, porque eu fiz um modo carreira com o Bruges, e aí, se não me engano, era o Bruges, ele era o centroavante do Bruges lá atrás. Enfim, Conrado Santana, muito obrigado, viu, pela parceria de hoje, nessa sexta-feira aqui no nosso Só Joga em Casa, essa edição especial do programa de hoje. Agradecer já também a rapaziada toda que esteve no chat aí. Podem falar do meu cabelo, fiquem à vontade. Segunda-feira tem mais, e aí eu vou contar minhas histórias do fim de semana para vocês também. E, é claro, tudo do que aconteceu no Campeonato Brasileiro nessa reta final. Um programa especial de Campeonato Brasileiro também. Conrado, aquele abraço, irmão. Obrigado. Bom final de semana. Até segunda. Para você também, muito bom dia a todos. Valeu para a galera que chegou com a gente. Esse programa a gente faz numa data diferente, mas a gente sempre agradece a galera que chega junto. Valeu e gostei do seu cabelo, meu amigo. Fica com ele, passa a virada do ano que vai dar sorte, beleza? Valeu. Amém. Bom dia. Amém. Tamo junto, Conrado. Um abraço. Tchau, gente. Ó, beijo para vocês. Bom final de semana, hein? Responsabilidade, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.